Faça agora sua inscrição no canal, comente, dê sua opinião e compartilhe este vídeo. Questão 24/39. Assinale o que for correto. Existe um triângulo retângulo com 1 cm de perímetro e 1 cm² de área? Bom, suponha que sim e considere o seguinte triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede A. Bom, neste caso, por ser um triângulo retângulo, podemos considerar um dos catetos, no caso o cateto AB, como sendo a base deste triângulo, e a altura relativa a esta base como sendo o lado CA, que mede B. Portanto, podemos calcular a área deste triângulo como sendo a medida da base C vezes a altura B, dividido por 2, que, por hipótese, estamos supondo que a medida da área vale 1 unidade. Isso implica, então, que multiplicando cruzado ou lembrando um pouco de proporções que foi visto no primeiro vídeo dessas resoluções, temos que B vezes C é igual a 2. B vezes C multiplicado pelo 1 que está aqui embaixo, dá B vezes C, e 2 vezes 1, 2. Então, temos a nossa primeira relação. Continuando. O que mais sabemos? Do enunciado, o que é o perímetro? É a soma das medidas de todos os lados. Então, A mais B mais C é igual a 1. Isto implica que se a soma é igual a 1, e por serem todos medidas de lados, então todos esses números são positivos. Logo, cada um desses números não ultrapassa 1. E, em particular, sendo B e C menores do que 1, isso implica que a multiplicação deles também tem que ser menor do que 1, o que é absurdo se você comparar com o item 1, pois o produto dá 2 e o produto dá menor do que 1. Portanto, não pode existir esse triângulo. 0, 1, falsa. Vamos à próxima questão. Alternativa 02. A área de qualquer triângulo é sempre menor do que o produto das medidas de dois lados. Bom, lembre que uma forma de calcular a área de um triângulo é usando o seno de algum ângulo interno deste triângulo. Nesse sentido, se escolhemos um lado A e o lado B, nós vamos multiplicar pelo seno do ângulo obtido por esses dois lados. Tudo dividido por 2. Mas nós podemos fazer o mesmo para este par de lados, escolhendo o ângulo alfa, ou para este par de lados, escolhendo o ângulo beta. Qualquer uma dessas fórmulas representa a área, ou seja, todas as fórmulas aqui têm o mesmo valor numérico. Observe que, para qualquer uma das três relações utilizadas, temos sempre um número dividido por 2. E qualquer número dividido por 2 é sempre menor do que o número em si. Então, esta é a primeira desigualdade. Agora, para obter a segunda desigualdade, que envolve apenas a medida dos lados, ou melhor, o produto da medida de dois lados, é lembrando que o seno ele nunca ultrapassa o valor 1. Então, nesse sentido, A vezes B vezes seno de gama é menor ou igual do que A vezes B vezes 1, o qual nós omitimos porque 1 é o elemento neto da multiplicação. A mesma coisa para cá. B vezes C vezes 1 dá B vezes C. E C vezes A vezes 1 dá C vezes A. Logo, como cada um desses números representa a área, concluímos que a área ela é menor do que A vezes B, a área é menor do que B vezes C, a área é menor do que C vezes A. Isto é, a área é menor do que a multiplicação de quaisquer dois lados do triângulo. Portanto, a nossa alternativa 02 ela é verdadeira. Alternativa 04. Não existe um triângulo cujas medidas dos lados estejam em uma proporção 1, 2, 4. Bom, vamos supor que exista esse triângulo. Então, considere A, B e C as medidas dos três lados.
temos então que a medida A dividido por B está nessa proporção, 1 para 2, ou seja, A dividido por B é igual a 1 sobre 2. Isso implica, da proporção, que falamos um pouquinho lá no primeiro vídeo, da proporção implica que A vezes 2, 2A, B vezes 1, B. Logo, temos também que B dividido por C está na proporção 2 para 4. Isso implica então que C vezes 2, 2C, igual B vezes 4, 4B. Isso implica, dividindo os dois lados por 2, ou esse 2 vai dividir o 4B, concluímos que C é igual a 2 sobre B, 2 vezes B. Isso implica então que o nosso C ele pode ser visto como sendo 4A. Por quê? Pois como B é o dobro de A e C é o dobro de B, então temos 2 vezes 2A, 4A. Então temos que as medidas B e C são dadas em termos da medida A. Usando a desigualdade triangular, temos que a soma de quaisquer dois lados sempre é maior do que um outro lado. Neste caso, se fizermos a soma A mais B, teremos A mais 2B, 3A, maior do que 4A. Opa, 3A maior do que 4A? Isso não é verdade. Então, se não é verdade, quer dizer que a desigualdade triangular não é válida, portanto, não pode existir esse triângulo, o que torna a alternativa 04 verdadeira. Alternativa 08. Em um triângulo retângulo qualquer, a medida da hipotenusa é sempre inferior ao dobro da medida do menor cateto. Nesse caso, a ideia é pensar o seguinte: como não é um resultado tão conhecido, a gente acaba fazendo algumas tentativas. E uma dessas tentativas é tentar supor o seguinte: se ele é sempre inferior, que ele está afirmando, a alternativa está afirmando, por que não tentar jogar uma igualdade, que é o caso contrário do que está dizendo a alternativa 08? Então, esta é a nossa ideia. Para isso, considere A, B e C as medidas. A, medida da hipotenusa, B e C, medida dos catetos desse triângulo retângulo, sendo que o B é menor ou igual do que C, ou seja, B será a menor medida possível, ou seja, o menor lado. Assim, supondo que A seja o dobro de 2B, ou seja, a hipotenusa tenha como medida o dobro do menor cateto, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, sendo A ao quadrado, 2B elevado ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado continuam intactos. Como A é igual a 2B, elevando ao quadrado vai ficar 2 elevado a 2, 4. B ao quadrado, B ao quadrado. Subtraindo em ambos os lados B ao quadrado, 4B ao quadrado menos B ao quadrado, 3B ao quadrado, igual a C ao quadrado. Bom, podemos olhar ou neste ângulo ou neste ângulo aqui. Então, escrevendo nesse sentido, C ao quadrado é igual a 3B ao quadrado, e aplicando a raiz quadrada em ambos os lados, obtemos o seguinte, ó. Bom, o que dá para fazer aqui? Chorar de desgosto? Não, dá para fazer outra coisa. Isto é a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada de B ao quadrado. Olha aqui, raiz de C ao quadrado e raiz de B ao quadrado são muito parecidos, só trocam C e B. Lembre que isto aqui significa módulo. Módulo de quem está dentro, no caso, módulo de C. E aqui, módulo de B. Como B e C são medidas, ou seja, são positivos, nós concluímos então que o módulo de C é igual a C e o módulo de B é igual a B. Portanto, o outro cateto vale raiz de 3B. Nesse sentido, temos o seguinte triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 2B, o maior cateto raiz de 3B e o menor cateto B. Se quiser, pode até trocar o B pelo valor 1, se você quiser visualizar melhor essas medidas, mas não é necessário. Logo, observe que o teorema de Pitágoras continua válido. 2B ao quadrado igual a B ao quadrado mais raiz de 3B ao quadrado. E se o teorema de Pitágoras vale,
Então, isso implica que existe um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 2b, ou seja, o dobro do menor cateto. Isto é, existe um triângulo cuja hipotenusa não é menor que o dobro da medida do menor lado, do menor cateto. Portanto, a alternativa 08 ela é falsa. Alternativa 16. Um triângulo sempre ocupa mais de um quarto da área do círculo a ele circunscrito? Para resolver essa alternativa, não é necessário escrever tudo isso. Um desenho simples resolveria isso daí bem rápido. No entanto, a preocupação aqui do canal é como você vai chegar na universidade. Será que lá você vai saber argumentar ou vai fazer algum rabisco por aí? Então, aqui damos alguma ideia de como escrever matematicamente. Bom, a ideia é o quê? Você vai construir um triângulo. Tá? O que acontece? Não é algo tão simples de perceber isso, mas não é algo conhecido, então você suspeita que seja falso. Então basta você encontrar qual que é o exemplo que torna isso falso. Bom, se ele diz 1/4 da área do círculo, isso dá a entender que você tem que dividir a circunferência em 1/4. Tá? Então vamos lá. Vamos construir esse triângulo como contra-exemplo. Divida uma circunferência em 4 partes iguais. Logo, a área de cada região é 1/4 do círculo. Considere um segmento AB, como mostra a nossa figura que está aparecendo aí na tela. Assim, o triângulo AOB ele possui área menor que 1/4, obviamente, pois ele não ocupa aquele 1/4 do círculo, sendo O o centro da nossa circunferência. Por fim, considere uma reta paralela a AB passando por O. Por que isto? Porque o triângulo AOB ele não é um tipo de triângulo que está sendo mencionado no enunciado. A circunferência mencionada ela não é uma circunferência circunscrita ao triângulo AOB. Seria necessário que o vértice O estivesse sobre a circunferência, o que não é verdade. Mas nada te impede de fazer uma coisa legal. Como assim? Eu posso imaginar um ponto que esteja sobre a circunferência e que, ao mesmo tempo, ao ligar o AB com este ponto que está sobre a circunferência, a área do meu triângulo continue sendo igual à área do triângulo AOB. Isso pelo fato de ser base vezes altura. Então vamos lá. Considere então essa reta paralela AB passando por O. É essa construção que permite ter a mesma altura os triângulos. Considere P e Q pontos comuns à reta R e à circunferência. Como o triângulo APB e AQB possuem a mesma medida da base, que no caso é a AB, e a mesma altura relativa à base AB pela construção de ser reta paralela, concluímos o seguinte, que esta é uma notação usada também para a área de triângulo, que a área do triângulo APB é igual à área do triângulo AQB, que é igual à área do triângulo AOB, que por sua vez a área do triângulo AOB é menor do que 1/4 da área do círculo, portanto a área do triângulo APB e do ABQ também são menores do que 1/4 da área do círculo. E estes triângulos são triângulos que possuem a propriedade da alternativa, ou seja, esta circunferência ela é uma circunferência circunscrita a esses triângulos aqui no caso. Então, nem sempre um triângulo ocupa mais do que 1/4 da área do círculo. Neste caso, ocupa até menos. Alternativa 16, falsa. Portanto, a soma neste caso será 2 mais 4, 6.